Deus, está gravando. Galera, então nós vamos começar a conversar sobre movimento uniforme. E quando eu falo de movimento uniforme, jovens, tem uma relação, uma característica desse movimento que tem que estar bem clara para vocês, jovens, que é a seguinte: a velocidade. A velocidade do móvel no movimento uniforme necessariamente tem que ser constante, tá? Então, ó, esse CTE é a abreviação para constante, tá bom? Então, se é um corpo que se move com velocidade constante, eu sei que ele está em movimento uniforme. A sigla de movimento uniforme vai ser MU, tá bom? Jovens, agora, pensem comigo, no nosso dia a dia, será que a gente se move em movimento uniforme? Você precisa ir no mercado. Eu sei que vocês não estão saindo de casa a todo momento para ir no mercado, não é verdade? Espera acumular várias coisas, dá nada uma vez só e compra. Mas, enfim, você precisa ir ao mercado comprar algumas coisas. No caminho, você vai atravessar a rua, você para, olha para um lado, olha para o outro, não está vindo o carro, você começa a atravessar, de repente vira um carro lá na esquina meio rápido, você dá um galeta, dá uma corridinha e sobe na calçada. Então, só nesse trechinho você parou, você andou e você correu. Então, em cada situação, uma velocidade diferente. Então, aí nós já podemos perceber que no nosso dia a dia, nós não vamos nos mover com velocidade constante. Porém, jovens, nós vamos começar pensando no movimento de velocidade constante, que é um movimento mais simples. E aos poucos nós vamos incrementando elementos nesse movimento para se aproximar do que acontece no nosso dia a dia. Mas vamos aos poucos, vamos por partes. Beleza? Jovenzinhos, como que eu vou calcular essa velocidade constante? Vai ser por aquela equaçãozinha que nós conversamos na última aula. A equaçãozinha da velocidade média. Nós vamos dizer que a velocidade média de um corpo é o seu deslocamento dividido pelo tempo. E isso vai ser a velocidade constante do objeto. Lembrando, meus reis e minhas rainhas, que deslocamento é a distância entre o ponto final e o ponto inicial, beleza? Essa é a definição que nós vamos ter aí para deslocamento, tá bom? E aí, jovens, dito isso, temos uma equaçãozinha para velocidade. Como que eu posso... Deixa eu fazer um registro aqui bastante importante. Beleza? Como que eu posso saber de onde o corpo saiu e aonde ele chegou? Ou se eu sei de onde ele saiu, onde ele chega? Ou se eu sei onde ele chega, de onde ele saiu? Tem uma equaçãozinha para isso, que é essa equaçãozinha aqui, ó, chamada função horária da posição. Ou você também pode encarar como equação da... Que legal o barulhinho da caneta, né? Equação da posição, tá bom? Então vai ser posição final igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Jovens, essa equação da posição, o que significa cada letra aqui, tá? Tem a legenda no livro de vocês, mas eu vou conversar com vocês aqui. Essa é a posição final, onde o corpo chegou. S0 é onde ele estava quando ele começou a caminhar. Então, S0 é de onde ele saiu. V é a velocidade com que ele se movimentou nesse sistema. E T é o tempo que ele ficou em movimento. Beleza? Então, essas são as grandezas que aparecem aqui. Essa equaçãozinha, jovens, que tem o nome oficial, equação da posição, também é carinhosamente chamada de equação do sorvete. Por que, professor, equação do sorvete? Porque quando você olha para a equação, ela lembra a palavra sorvete, concorda comigo? Por isso, a equação do sorvete. Usa a criatividade e acha que parece, beleza? Então, quando eu falar de movimento uniforme, nós vamos ter apenas duas equações que nós vamos precisar usar. Ou vai ser a da velocidade média, ΔS sobre ΔT, ou vai ser a equação do sorvete, a equação da posição, tá bom? Então, são só essas duas, jovens. Velocidade média e sorvete. As únicas duas equações
que nós vamos ter para trabalhar no movimento uniforme. Tá bom? E again. Deixa eu adicionar aqui. Beleza. Dito isso, jovenzinhos, nós temos mais uma definição importante que nós temos que lembrar aqui, que é a da classificação da velocidade. Se eu, professor Everton, falo para os senhores que o sentido positivo desse movimento é esse aqui, ó, na horizontal para a minha direita. Beleza? Esse é o sentido positivo. E o ser humano que está se movimentando tem uma velocidade no mesmo sentido que eu disse que é o positivo, então a velocidade dele é nesse sentido, eu posso dizer que esse ser humaninho está num movimento chamado progressivo. Beleza? Caminhou no sentido do eixo, movimento progressivo. Agora, se o ser humaninho tem uma velocidade no sentido oposto, ou seja, uma velocidade negativa, nós vamos dizer, então, que esse ser humaninho está num movimento retrógrado. Tá bom? O que significa isso, professor? Movimento progressivo, velocidade positiva. O corpo está caminhando no mesmo sentido do eixo. Movimento retrógrado, velocidade negativa. O corpo está caminhando no sentido oposto ao eixo. Simples assim, jovens. Só a classificação quanto à velocidade. Aí você deve estar pensando, mas professor, o que vai ser uma velocidade negativa? Como assim? Jovens, o sinal negativo é só para a gente entender o sentido do movimento na trajetória. É como se você saísse no portão da tua casa e fosse andar com uma velocidade de 5 metros por segundo. Ó, 5 metros por segundo. Só que se você for para um sentido, é mais 5 metros por segundo. Se você for para o outro, menos 5 metros por segundo. É só para você saber o sentido do movimento. Mas o valor em módulo da velocidade continua sendo exatamente o mesmo. Beleza? Então, esses são os conceitos principais que a gente precisa saber. Tem outros? Tem. As 2 videoaulas que eu postei para vocês, os links indicando para vocês assistirem, trazem esses conceitos, tá bom? Elas trazem esses conceitos e então vocês podem usufruir lá de aprofundar o conhecimento. Mas os principais que eu preciso que vocês lembrem de imediato são esses aqui. E a gente vai, na sequência, fazer exercícios para poder treinar todos esses conceitos aí, tá bom? Porque treinando esses conceitos, fica mais fácil a gente conseguir entender também o que representa cada um deles. Joia? Antes de começar a fazer os exercícios, vou dar 3 segundos para, se caso alguém tenha dúvida, mandar lá no chat para mim. Tá bom? Então, 3 segundos. Sorvete. Isso mesmo. Equação da posição, carinhosamente chamada equação do sorvete. Beleza? Perguntas, questionamentos? Também pode ser sozinho vendo TV. Fechou então, jovens? Pode sim. Se não tem dúvidas, nós vamos para exercícios. Então, sorvete ou sozinho vendo TV. Vocês podem usar, jovens, o método que vocês acharem mais conveniente para lembrar das equações, beleza? Eu vou ser sincero com vocês, eu sou contra ficar fazendo vocês decorarem equações e decorarem fórmulas, tá? Porém, infelizmente, hoje os vestibulares, o Enem, cobra isso de vocês, então nós, quanto escola, também precisamos nos preocupar com isso. Na prova de vocês, quando elas forem acontecer, não sabemos como ainda, mas quando um dia for acontecer, eu coloco o formulário para vocês, tá bom? Porque no ano vocês estão começando a se familiarizar com isso agora. Lá no ensino médio a gente não coloca mais, porque vocês já trabalharam com elas pelo menos uma vez, já tem um pouquinho mais de familiaridade, tá bom? Mas esse ano, se precisar em algum momento, eu sempre vou fornecer para vocês, beleza? Jovens, eu quero começar a brincar com vocês com os exercícios do livro. Então, páginas 123 e 124. Vamos lá. Eu amo essa caneta.
Vamos lá, jovens. Página 123 primeiro. Nós vamos fazer o exercício 6. Por que eu pulei os exercícios do 1 ao 5, jovens? Porque, como eu falei para vocês, esse capítulo de movimentos traz muitos movimentos. E os exercícios estão misturados. Então, eu selecionei aqueles exercícios que são de movimento uniforme para a gente fazer, que são esses dois, o 6 e o 7. Beleza? Então, vamos lá. Exercício 6, página 123, diz o seguinte. Partindo da marca de 50 metros de uma pista de corrida, uma garota começou a correr no sentido contrário ao das posições indicadas na trajetória, a uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Utilizando essas informações, responda as questões a seguir. Jovens, antes de nós vermos o que as questões vão pedir, vamos pensar nas informações que ele forneceu para nós. Ele disse que ela sai da marca 50 metros. Ou seja, a posição inicial dessa jovem é a posição 50 metros. E ele também disse para nós que ela anda com uma velocidade de 2 metros por segundo. Porém, contudo, todavia, entretanto, jovenzinhos, ele também disse que ela se move no sentido oposto às marcações. Ou seja, se eu estou tendo 49, 50, 51 crescendo nesse sentido, ela caminha no sentido oposto. Portanto, essa velocidade, ela é uma velocidade negativa. Beleza. O que diz, então, a alternativa letra A? A letra A diz que qual é a função horária da posição que descreve o movimento da garota? Ou seja, isso sentido negativo. Se fosse uma pista, como ele fala que é uma pista de corrida, a gente vai pensar que ela fecha, né, não necessariamente uma circunferência, mas uma área fechada aí. Então, sim, pode pensar que é sentido anti-horário, tá bom? Ele quer na letra A a equação da posição da garota, da jovem. Então, vou escrever primeiro a equação padrão, tá bom? Essa aqui, ó, equação do sorvete. S é igual a S0 mais VT. Tá aí, equação da posição. Vou pegar as informações da jovenzita e substituir aqui. Então, a posição final dela vai ser a posição inicial, que é 50, mais a velocidade. Fique esperto, ela é negativa, essa velocidade. Então, vem para cá, menos 2 vezes o tempo t. Legal? Então, tá aí. Essa é a equação da posição da jovenzinha que está se deslocando nessa pista. Fechou. Letra B, de belos, diz o seguinte. O movimento da garota é progressivo ou retrógrado? Justifique. Galera, essa ficou muito fácil, né? Nós acabamos de falar, inclusive, já que a velocidade é negativa, movimento retrógrado. Jovens, eu não vou escrever a justificativa aqui, mas vocês escrevam aí, tá? Por que retrógrado, professor? Porque a velocidade é negativa, ou seja, ela caminha no sentido negativo da trajetória, tá bom? Essa é a ideia. Fechou? E por último, mas não menos importante, a letra C, que solicita o seguinte. Quanto tempo ela vai levar para percorrer 20 metros? Quanto tempo ela leva para percorrer 20 metros? Ó, jovens, pensem comigo. Vou pegar só um trecho da trajetória toda aqui, tá? Tá aqui um trecho da trajetória. Aqui está a posição 50 metros. A ser humaninha que está participando dessa prova e percorrendo essa distância, ela tem uma velocidade no sentido negativo da trajetória, né? No sentido oposto. Portanto, jovens, ela vai caminhar 20 metros nesse sentido. Então, ela vai voltando. 50, 49, 48, 47, lá. Ou seja, ela vai chegar aqui, ó, na posição 30 metros. Ela
volta 20 metros. Então, o que eu quero saber é o tempo que ela vai levar para chegar aqui, ó, na posição 30 metros. Então, vou escrever a equação da posição dela, mas na posição final eu quero que seja 30. Ela tem que chegar no 30. E ela sai da onde? Ela sai de 50, andando com essa velocidade menos 2 vezes o tempo t. Pois bem, o 2t que está subtraindo, a gente passa para o outro lado da igualdade, somando. E o 30 que está aqui somando, a gente passa subtraindo. Fica assim, ó. 2t igual a 50 menos 30. Passei o 2t para cá somando e o 30 para o outro lado subtraindo. Inverti as operações. Portanto, meus amigos, vai ficar 2t igual a 50 menos 30, 20. Ora, pois, se 2t é 20, passo 2 dividindo, vai ficar 20 sobre 2, que vai dar 10. Portanto, o tempo t é de 10 segundos. Esse é o tempo que ela leva para se deslocar 20 metros. Isso aí, 10 segundos. Agora é com vocês, jovenzinhos. Ó, abram o coraçãozinho e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Vai perguntar. Pergunta. Não fica com a dúvida, não. Pode perguntar. Pergunte. Professor, o áudio travou. Eu não sei de onde veio aquele 30. Desculpa, Rafaela Terplar. Vamos lá. Esse 30 aqui, minha linda, veio do seguinte raciocínio. Ela está na posição 50, que o exercício disse que ela sai do 50. E na letra C, o exercício diz que ela vai caminhar 20 metros. Ele quer saber quanto tempo ela leva para caminhar os 20 metros. Pensa comigo. Se ela está no 50 e a velocidade dela é negativa, ela caminha no sentido oposto, para ela caminhar 20 metros, ela chega na posição 30. Concorda comigo? Ela vai voltar 20 metros. Então, a posição final dela tem que ser o 30, para ela caminhar os 20 metros. Aí, a posição inicial eu já sabia que era 50, e o menos 2t também eu já tinha da equação. E aí, eu isolei o tempo nessa equação. Passei o 2t somando e o 30 subtraindo. Aí, ficou 2t igual a 20, passei o 2 dividindo, deu um tempo de 10 segundos. Beleza, Rafa? Mais perguntinhas, mandem, jovenzinhos, mandem. Beleza? Então, nós vamos brincar com exercícios lá das atividades complementares agora, jovens. Vamos lá. Vocês viram como que é o vermelho? Ele não apaga, tem que ficar fazendo força para apagar o vermelho. Beleza, jovens. Então vamos para as atividades complementares. Vou fazer com vocês a que eu propus hoje, tá bom? Como eu não consigo ficar manipulando aqui no computador que fica ruim, eu vou usar ela aqui no meu OneDrive do celular, tá? Então, não estou mexendo no WhatsApp, estou usando aqui, tá, a atividade de vocês. Espero que vocês também não estejam mexendo no celular, jovens. Vamos lá, então. Atividade complementar. Vamos lá, o primeiro exercício da atividade, a atividade complementar diz o seguinte, jovens. Uma família em férias saiu de Curitiba para um hotel fazenda.
Sabendo que o Hotel Fazenda estava a uma distância de 50 metros da residência da família e que esses levaram 30 minutos para chegar, determine a velocidade média desse trajeto em metros por segundo e em quilômetros por hora. Então, aí no atividade complementar 1, jovem, ele quer nada mais, nada menos que a velocidade média. E vocês já estão carecas de saber, né? Que a velocidade média vai ser deslocamento sobre tempo, ΔS sobre ΔT. Amados do tio Everton, me contem, me falem, quanto foi o deslocamento dessa viagem? 50 metros. Perdão, 50 quilômetros. Ó, agora fique esperto. Eu estou mantendo a distância em quilômetros. Então, a minha velocidade vai ser quilômetros por hora. Então, meu tempo tem que estar em hora. O exercício me disse que o tempo da viagem foi de 30 minutos. Passando para a hora, eu sei que 30 minutos equivale a meia hora. Então, fiquem atentos. Sempre que for colocar as unidades para velocidade, veja se está em metro e segundo ou tempo e hora. Se tiver tempo em minuto, converta, tá bom? Senão não pode dar errado o seu cálculo. Então, aqui vai ficar 0,5 hora. Jovenzinhos amados, 50 divididos por 0,5, nós vamos ter aqui 100 quilômetros por hora de velocidade, tá bom? Porém, o exercício pedia em quilômetros por hora e também em metros por segundo. Como que eu passo de quilômetros por hora para metros por segundo, jovens? Nós vamos aqui, ó, dividir por 3,6. 100 dividido por 3,6. Vou pedir ajuda para os universitários, a minha amiga Andressa aqui, a calculadora, que vai fazer para nós, ó, 100 dividido por 3,6, vai dar, jovens, aproximadamente 27,8 metros por segundo. Então, calculamos o que o exercício pedia. A velocidade dessa viagem em metros por segundo e quilômetros por hora. Vejam, os dois valores representam a mesma velocidade. Não quer dizer que um está mais rápido que o outro, não. É a mesma velocidade, só em unidades de medida diferentes. Tá bom? Fechamos o 1. Questionamentos e perguntas, mandem aí, jovens. Vai lá. Se surgirem, vão mandando aí que a gente vai discutindo. Galera, todos os exercícios aí da atividade complementar vão girar em torno dessa equaçãozinha aqui de velocidade média. Tá? Então, ó, esse é o exercício 1. Por que 3,6? Na aula passada, se você voltar lá nos vídeos da aula passada, a gente viu que eu preciso usar as unidades normalmente no SI, que é metros por segundo. E a unidade do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, por exemplo, no velocímetro do carro, é quilômetros por hora. Então, pensa comigo. Da onde que vem o 3,6? Se eu preciso passar de hora para segundo, cada hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. 60 vezes 60 dá 3.600. Cada quilômetro tem 1.000 metros. 3.600 dividido por 1.000 metros vai dar o fator 3,6. Tá bom? Deixa eu só ver quem me perguntou. Galeazzi. Então, Galeazzi, o 3,6 vem daí. Você tem que saber deduzir o 3,6? Não. Você precisa saber usar. Quando eu quero passar de quilômetro por hora para metros por segundo, vou até escrever aqui, ó, Jorge. Quando eu quero passar de quilômetro por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Beleza? Esse vai ser o fator de conversão. Isso é importante, hein, jovens? Isso é bastante importante. Quem não tinha anotado isso aí, destaca e escreve no livro de vocês, no caderno, faz com caneta colorida, passa marca-texto, cola glitter, cola bastão, enfim, o que você usa para destacar as coisas desse teu sistema aí.
Beleza? Os outros exercícios da atividade complementar, o 2, ele pede para você comparar duas velocidades. Uma está em quilômetros por hora e outra em metros por segundo. Então, você vai ter que transformar para ficarem as duas na mesma unidade e você compara uma com a outra. Essa operação aqui. No 3, ele pede velocidade média. Velocidade média é ΔS por ΔT. Beleza? No 4, jovens, é igual ao do livro. Ele dá uma equação e pede para identificar a posição inicial, velocidade, o instante de tal posição, que foi o que nós fizemos nos exercícios do livro. Então, tem modelo para vocês fazerem. O 5, ele pede para calcular o tempo gasto para completar um circuito. Então, ele dá a velocidade, ele dá o deslocamento e pede o tempo. Você também vai usar a equação da velocidade média. E no último exercício, ele pede de novo para você calcular a velocidade média, que é essa equaçãozinha aqui. Então, dos 5 exercícios da atividade 6, da atividade complementar, 5 são de velocidade média e um é da equação da posição. Sim, Henrique, eu vou discutir na próxima aula com vocês a correção das duas folhas daí. A gente fecha as duas atividades, porque a gente fecha um ciclo que é a parte inicial dos movimentos. E aí depois a gente começa a discutir o novo movimento, daí depois a correção. Beleza? Se tiverem dúvidas, jovens, mandem as dúvidas para mim lá no chat, que eu anoto e trago essas discussões para a próxima aula também. Beleza? Jovens, eu vou finalizando essa aulinha aqui. Não saiam ainda, que eu tenho algumas coisinhas que eu quero falar para vocês.